Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Lúcia Lemos, tecnóloga em alimentos, também tenho mestrado em tecnologia em alimentos e doutorado em ciências dos alimentos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um tema bem interessante em provas, que fala sobre as alterações que podem ocorrer nos alimentos. Então, vamos entender melhor? Vou compartilhar o conteúdo com você. Conteúdo compartilhado, então vamos seguir aqui a nossa série Descomplicando a Tecnologia de Alimentos com questões comentadas. A nossa questão é sobre deterioração de sabor em frutas, ou seja, pós-colheita. É uma questão de um concurso do ano de 2025 da banca CEP-Sebrasp do órgão Embrapa. Então, foi uma prova, de pesquisador da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com a sua subárea Ciência de Alimentos. Vamos entender o que o enunciado diz. A banca Sebrasp, fazer com uma observação antes da gente ler o enunciado, ela se caracteriza pelo formato de questões onde se tem um enunciado e depois você vai avaliar se aquele enunciado, se aquele texto, ele está certo ou errado. Ou seja, você tem duas alternativas para marcar. Então, este enunciado, ou seja, o item a julgar, diz o seguinte: a deterioração do sabor dos frutos pode estar associada ao metabolismo da fermentação ou à oxidação de lipídios e à degradação de aminoácidos, que produzem compostos resultantes de processos físicos, químicos e bioquímicos. As alternativas que teria nesta prova para assinalar seria certo ou errado. E aí, o que você iria marcar? Iria marcar a questão certa? Iria marcar a questão errada? Então, vamos seguir aqui com a resposta. A resposta para esse enunciado seria a opção certa, né? Ou seja, você iria assinalar o item que dizia que era correto, que era certo. Por quê? Vamos entender melhor. Diz que a perda ou alteração do sabor, né, ele pode decorrer de processos microbianos, que no caso seria a fermentação, né, que está no enunciado da questão, as reações químicas, que no caso é através da oxidação lipídica, e da degradação de aminoácidos, que pode ocorrer por essas vias, de Strick e a putrefação, além de danos físicos e perdas de voláteis aromáticos. Uma dica de prova para vocês: você pode enumerar todas as causas físicas, químicas e biológicas ao avaliar essa deterioração sensorial. Vamos entender melhor sobre a fermentação? A fermentação, gente, em alimentos é considerado um processo bioquímico natural, no qual a gente vai ter a presença ali de micro-organismos, que podem ser bactérias, leveduras ou fungos, que vão transformar os açúcares e outros compostos presentes no alimento em diferentes substâncias, como os ácidos orgânicos, gases ou álcool. Por isso que a fermentação era utilizada, por exemplo, para a fabricação de cerveja. Então, esse processo ele pode ocorrer de forma que é espontânea, ou seja, natural, né? Ou pode ser controlado pela adição de culturas iniciadoras, que são aquelas culturas chamadas starters, onde, por exemplo, você vai fabricar ali um pão, você vai fazer ali uma produção de cerveja, então você vai utilizar uma levedura, né, Saccharomyces cerevisiae, enfim. Então, aqui é só para a gente definir o que é a fermentação, né? Que é um processo de transformação que pode ocorrer, no caso de eu enunciar dessa questão, nas frutas. E a oxidação lipídica? Gente, a oxidação lipídica é também um tipo de transformação em que os lipídios, principalmente os ácidos graxos insaturados, ou seja, aqueles ácidos graxos que contêm ligações duplas na sua cadeia,
reage com o oxigênio presente ali no meio. E esse processo, só para relembrar a vocês, acontece em três etapas principais. A primeira etapa, ela é chamada de iniciação, onde a gente vai ter a formação de radicais livres. Na literatura, quando você vê esse R com essa bolinha preta, isso quer indicar radicais livres. Nos ácidos graxos, devido à presença de luz, calor, metais ou enzimas. Então, isso vai encadear, né, a iniciação. Na sequência, nós temos a etapa de propagação, que faz parte da oxidação, né, dos ácidos graxos insaturados, onde o radical vai reagir com o O2, formando radicais peroxila, né, que também é caracterizado por essas letrinhas nos livros, na literatura científica, né, que é o ROO e essa bolinha preta. Eu falo assim para a gente ir memorizando melhor, tá? Mas tecnicamente, né, a gente não vai falar bolinha preta, é só uma forma assim, às vezes que eu uso uma linguagem mais fácil para a gente memorizando essas coisas. Então, que atacam outras moléculas de lipídio, gerando hidroperóxidos, que é ROOH. Poderia estar aqui, gente, só a questão da transformação com esses elementos, né? Estes componentes químicos, sem essa explicação. Então, você sabe o que é um radical livre, você sabendo o que é hidroperóxido, sabendo sua representação, você entende o que poderia estar naquela equação. Por fim, nós temos a terminação, onde dois radicais se unem, formando compostos que são instáveis, mas já há degradação ali do alimento. Outra alteração que foi citada nesse enunciado foi a reação de Streck, ou a degradação. Então, gente, é uma reação química ligada ao escurecimento não enzimático, ou seja, reação de Maillard, tá? Então, ocorre quando o aminoácido ele vai reagir com um dicarbonil, que é um intermediário da Maillard, formando ali aldeídos de Streck, que são os compostos voláteis, que são responsáveis pelo aroma, CO2 e amina correspondente. O meu conselho para você, se você tiver dúvidas sobre essas transformações, consulte a literatura específica, revise, né, para poder relembrar essas alterações, que são bastante cobradas em prova de concurso. Com isso, nós finalizamos, né, a nossa aula de hoje. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixe seu joinha, né, para dar aquela valorizada no vídeo. E até o próximo vídeo. Ah, e a gente se encontra lá no Instagram, @tecno_alimentos.